Você acorda cedo, trabalha o mês inteiro, sente o peso das contas aumentando e acredita que o problema é apenas o preço das coisas. Mas existe algo muito maior acontecendo diante dos seus olhos. Algo que quase ninguém percebe, porque o sistema foi feito para parecer normal. A nota que você guarda na carteira não vale nada. Ela não é ouro, ela não representa riqueza real. Ela não possui nenhum valor próprio. O dinheiro moderno só funciona porque bilhões de pessoas foram condicionadas a acreditar nele ao mesmo tempo. E o mais assustador não é isso. O mais assustador é que durante grande parte da história, o dinheiro possuía limites reais. Existia uma trava. Existia algo físico impedindo governos e bancos de criarem dinheiro do nada. Hoje essa barreira praticamente não existe mais. Pensa comigo. Você troca horas da sua vida por papel. Troca energia, tempo, saúde mental e anos inteiros de esforço por números em uma tela bancária. Agora imagine descobrir que esse dinheiro pode ser criado literalmente do nada, enquanto você trabalha cada vez mais para consegui-lo. É aqui que a maioria começa a perceber que existe alguma coisa errada no jogo. Porque enquanto você economiza lentamente, o sistema consegue produzir trilhões em silêncio. Enquanto você luta para guardar dinheiro, o valor dele pode estar evaporando sem você perceber. E enquanto milhões acreditam que estão ficando para trás por culpa própria, poucos entendem que existe um mecanismo invisível corroendo o poder de compra da população há décadas. O dinheiro moderno não é sustentado por ouro, não é sustentado por prata, não é sustentado por riqueza física. Ele é sustentado por confiança. Confiança de que o governo continuará funcionando. Confiança de que os bancos continuarão de pé. Confiança de que amanhã aquele papel ainda terá valor. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que acontece quando um sistema inteiro depende apenas da confiança das pessoas? Porque a história mostra uma coisa muito clara. Quando a confiança quebra, impérios caem, moedas desaparecem e populações inteiras pagam o preço. E para entender como chegamos nesse ponto, você primeiro precisa descobrir o maior acordo invisível já criado pela humanidade. Existe uma razão pela qual uma simples folha de papel consegue controlar decisões, destruir famílias, criar guerras e fazer pessoas dedicarem décadas inteiras da própria vida correndo atrás dela. O dinheiro não é apenas dinheiro, ele é uma crença coletiva. Desde criança você aprende que aquele papel possui valor, aprende que precisa dele para sobreviver, aprende que sem dinheiro você perde liberdade, conforto, segurança e até dignidade diante da sociedade. Mas quase ninguém para pensar no motivo real pelo qual ele funciona. Se amanhã todo mundo acordasse acreditando que determinada nota não possui mais valor, ela deixaria de valer imediatamente. O papel continuaria o mesmo, a tinta continuaria ali, o número continuaria estampado na nota, mas o valor desapareceria em segundos, porque o dinheiro moderno não é riqueza, ele é confiança organizada em escala global. E quando você entende isso, começa a perceber o tamanho do poder escondido dentro desse sistema. Hoje, a economia mundial funciona baseada em uma espécie de acordo invisível entre governos, bancos e população. Todos continuam acreditando porque todos acreditam que os outros continuarão acreditando também. É quase psicológico. Você aceita trabalhar por dinheiro porque acredita que amanhã ele comprará comida. O mercado aceita vender produtos porque acredita que aquele dinheiro continuará sendo aceito. Os bancos emprestam bilhões porque acreditam que o sistema permanecerá funcionando. Tudo depende da mesma coisa: confiança coletiva. Só que existe um detalhe que muda tudo. Durante muito tempo, essa confiança era reforçada por algo físico. O dinheiro possuía uma âncora real. Existia uma limitação concreta, impedindo que governos simplesmente criassem riqueza artificialmente. Hoje não. Hoje o dinheiro pode ser criado em velocidades absurdas, sem existir ouro suficiente, riqueza suficiente ou produção suficiente sustentando esse crescimento. E é exatamente aqui que nasce a maior ilusão financeira da era moderna. Porque quando o dinheiro pode ser criado sem limite,
o valor dele começa a mudar silenciosamente. Não de uma vez, não de forma óbvia, mas lentamente. Devagar o suficiente para a maioria não perceber. Devagar o suficiente para as pessoas continuarem culpando a si mesmas. Devagar o suficiente para o sistema continuar funcionando. E para entender por que isso ficou tão perigoso, você precisa voltar para uma época em que o dinheiro ainda tinha limites reais. Durante muito tempo, criar dinheiro não era algo simples. Hoje, bilhões podem surgir com alguns cliques em computadores de bancos centrais. Mas existiu uma época em que imprimir dinheiro sem controle era praticamente impossível. E o motivo era um metal que atravessou civilizações inteiras, mantendo valor por milhares de anos: o ouro. O ouro não podia ser criado do nada, não podia ser fabricado em impressoras, não podia ser multiplicado por decisões políticas. Ele precisava ser encontrado, extraído, transportado e armazenado fisicamente. E foi exatamente por isso que o mundo escolheu usar o ouro como base do sistema financeiro. Cada nota emitida representava uma quantidade real de ouro guardada em cofres gigantescos. Isso significava que o governo não podia simplesmente inventar dinheiro sem possuir reservas suficientes para sustentar aquele valor. Existia um limite, uma trava real, uma barreira física impedindo abusos financeiros extremos. Na prática, o ouro funcionava como uma espécie de coleira no sistema econômico mundial. Ele limitava o poder de governos, restringia emissões desenfreadas e obrigava países a manterem certo equilíbrio financeiro. Era como se o dinheiro tivesse peso. Hoje você olha para números em uma tela. Naquela época, o dinheiro representava algo concreto, sólido e escasso, e isso mudava completamente o comportamento do sistema. Governos precisavam ter mais responsabilidade. Bancos não conseguiam expandir crédito infinitamente. Países não podiam sustentar gastos gigantescos apenas imprimindo novas notas. O problema é que existe algo que todo sistema de poder odeia: limites. Com o passar do tempo, guerras começaram a custar caro demais. Governos passaram a gastar mais do que arrecadavam. Economias inteiras começaram a depender de expansão constante. E então surgiu um conflito inevitável. O mundo queria crescimento infinito, mas o ouro era limitado. Quanto mais dinheiro os países precisavam criar, mais difícil ficava manter a promessa de que cada nota possuía ouro real sustentando aquele valor. Foi nesse momento que começaram as rachaduras silenciosas no sistema. Por fora, tudo ainda parecia sólido. As pessoas continuavam usando dinheiro normalmente. Os bancos continuavam funcionando. Os governos continuavam transmitindo segurança. Mas nos bastidores, o equilíbrio estava começando a desmoronar. E o que aconteceu depois mudou a economia mundial para sempre. O sistema financeiro mundial chegou em um ponto crítico quando os governos perceberam uma verdade desconfortável. Havia muito mais dinheiro circulando do que ouro real para sustentá-lo. Durante anos, países gastaram além do que podiam. Guerras consumiram fortunas gigantescas. Bancos expandiram crédito em velocidades perigosas. E aos poucos, o mundo começou a perceber que a promessa por trás do dinheiro estava ficando frágil. Na teoria, qualquer pessoa poderia trocar dólares por ouro. Mas existia um problema silencioso crescendo nos bastidores. Se todos resolvessem fazer isso ao mesmo tempo, o ouro simplesmente não seria suficiente. O sistema começou a entrar em tensão. Países começaram a desconfiar uns dos outros. Governos estrangeiros passaram a exigir ouro físico em troca dos dólares que acumulavam. E lentamente, a confiança começou a ser testada. Até que chegou o momento que mudou tudo. Em 1971, aconteceu uma das decisões mais importantes e menos compreendidas da história moderna. Os Estados Unidos anunciaram que o dólar não poderia mais ser convertido em ouro. Na prática, aquilo significava algo gigantesco. O dinheiro mundial acabava de perder sua ligação oficial com um ativo físico real. A partir daquele momento, o sistema entrava definitivamente na era da moeda fiduciária. A era da moeda fiat. Dinheiro baseado apenas em confiança. E o mais impressionante é que a maioria das pessoas nem percebeu o tamanho da transformação que estava acontecendo.
O mundo não parou. Os mercados continuaram funcionando, as pessoas continuaram indo trabalhar normalmente, os bancos permaneceram abertos, mas por trás da aparência de normalidade, o jogo econômico tinha mudado completamente. Agora governos podiam criar dinheiro, sem a necessidade de possuir ouro equivalente. Agora bancos centrais ganhavam um poder que nunca tiveram antes. Agora o limite físico praticamente desaparecia. Foi como remover os freios de uma máquina gigantesca. No começo, parecia perfeito. Mais dinheiro circulando, mais crédito, mais consumo, mais crescimento aparente. Só que existe uma consequência inevitável quando o dinheiro pode ser criado sem limites reais. O valor dele começa a diminuir silenciosamente. E é aqui que nasce um dos mecanismos mais invisíveis e destrutivos do sistema moderno, a inflação. Depois que o dinheiro perdeu sua ligação com o ouro, uma nova era começou sem que a maioria percebesse. Pela primeira vez na história moderna, governos e bancos centrais passaram a ter a capacidade de expandir a quantidade de dinheiro praticamente sem limites físicos reais. E no começo, isso parecia maravilhoso. Mais dinheiro circulando criava a sensação de crescimento. Empresas recebiam mais crédito. Pessoas conseguiam financiar casas, carros e consumir mais. Os mercados subiam. A economia parecia prosperar. Só que existia uma consequência escondida nesse processo. Quando mais dinheiro entra no sistema, sem que a produção real cresça na mesma velocidade, o valor de cada unidade monetária começa a diminuir. É aqui que muita gente entende a inflação de forma errada. A inflação não é apenas o preço das coisas aumentando. A inflação é o valor do seu dinheiro diminuindo. E isso muda completamente a forma de enxergar o sistema. Porque enquanto você trabalha para guardar dinheiro, o próprio dinheiro pode estar perdendo força silenciosamente todos os dias. Pensa na lógica disso. Se existiam 10 notas representando determinada riqueza e agora existem 100 notas disputando a mesma quantidade de produtos, cada nota passa a valer menos. O resultado aparece em tudo. Comida mais cara, aluguel mais caro, energia mais cara, casas mais distantes da realidade da maioria, salários que parecem nunca acompanhar o custo de vida. E o mais cruel é que isso acontece lentamente, quase imperceptivelmente. O sistema não precisa destruir o poder de compra das pessoas de uma vez. Ele faz isso aos poucos, ano após ano, até que trabalhar mais começa a gerar uma sensação constante de sufoco. É por isso que tantas pessoas sentem que estão correndo sem sair do lugar. Elas produzem mais, trabalham mais horas, se esforçam mais do que gerações anteriores. Mesmo assim, a sensação financeira piora, e existe uma razão para isso. O dinheiro moderno não recompensa apenas trabalho. Ele favorece quem entende o funcionamento do sistema. Enquanto a maioria deixa dinheiro parado, perdendo valor lentamente, poucos utilizam ativos que se valorizam junto com a expansão monetária. E é exatamente por isso que a distância entre ricos e pobres cresce silenciosamente ao longo do tempo. Os preços sobem antes do dinheiro novo chegar até a população. Os grandes agentes financeiros recebem os benefícios primeiro. E quando o dinheiro finalmente circula para o resto das pessoas, boa parte do poder de compra já evaporou. Mas existe algo ainda mais impressionante nisso tudo. Mesmo vivendo dentro desse sistema todos os dias, a maioria das pessoas nunca percebe o que realmente está acontecendo. Existe um motivo pelo qual milhões de pessoas passam a vida inteira trabalhando, pagando contas, enfrentando dificuldades financeiras e ainda assim nunca questionam o funcionamento real do dinheiro. O sistema foi construído para parecer normal. Desde cedo, as pessoas aprendem a estudar, conseguir emprego, trabalhar duro, financiar sonhos e repetir esse ciclo durante décadas. Mas quase ninguém aprende o que realmente acontece com o dinheiro ao longo do tempo. Ninguém explica por que o salário parece encolher. Ninguém explica por que guardar dinheiro no banco, muitas vezes, significa perder poder de compra lentamente. Ninguém explica por que tudo fica mais caro, mesmo quando você trabalha mais do que antes. E isso não acontece porque o assunto é difícil. Acontece porque um sistema baseado em expansão constante depende da falta de compreensão da maioria.
Pensa no seguinte: se todas as pessoas entendessem exatamente como o dinheiro perde valor ao longo do tempo, a confiança coletiva começaria a ser questionada, e um sistema fiduciário depende justamente dessa confiança para continuar funcionando. Por isso a inflação silenciosa é tão poderosa. Ela não causa choque imediato. Ela não destrói tudo de uma vez. Ela desgasta lentamente. Um pouco no aluguel, um pouco na comida, um pouco no combustível, um pouco nos juros, um pouco no financiamento. Devagar o suficiente para parecer apenas a vida ficando mais cara. E enquanto isso acontece, a maioria culpa a si mesma. As pessoas acreditam que estão falhando porque não trabalham o suficiente, porque não produzem o suficiente, porque não se sacrificam o suficiente. Só que existe uma diferença enorme entre dificuldade pessoal e um sistema que corrói valor constantemente. E quando você percebe isso, começa a enxergar a realidade financeira de outro jeito. Você entende por que famílias inteiras trabalham sem conseguir construir patrimônio. Entende por que dívidas se tornaram normais. Entende por que bancos lucram bilhões, enquanto pessoas comuns vivem pressionadas financeiramente. Porque um sistema baseado em crédito precisa que a população continue dependente dele. Quanto mais pessoas financiando, parcelando e pagando juros, mais o sistema cresce. E quanto menos entendimento existe sobre dinheiro, mais fácil se torna manter esse ciclo funcionando por gerações. O mais impressionante é que muita gente vive a vida inteira sem perceber que está jogando um jogo cujas regras nunca foram explicadas claramente. E quando essa percepção finalmente chega, uma pergunta inevitável começa a surgir. Se o dinheiro perde valor continuamente, o que isso realmente causou na vida das pessoas comuns? Talvez a maior consequência desse sistema não esteja nos gráficos econômicos, nos bancos centrais ou nas decisões políticas. Ela está dentro da casa das pessoas. Está no pai que trabalha o dia inteiro e sente que nunca consegue avançar. Está na mãe que corta gastos básicos para conseguir fechar o mês. Está no jovem que acredita que nunca conseguirá comprar uma casa. Está nas famílias que vivem constantemente cansadas, mesmo trabalhando mais do que nunca. Porque quando o dinheiro perde valor lentamente durante décadas, a vida inteira da população muda sem que ela perceba imediatamente. Antigamente, muitas famílias conseguiam construir patrimônio com apenas uma fonte de renda. Hoje, em muitos lugares, 2 pessoas trabalham e ainda assim sentem dificuldade para manter estabilidade. E isso cria uma sensação silenciosa de frustração coletiva. As pessoas começam a acreditar que falharam, que ficaram para trás, que não se esforçaram o suficiente. Mas existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém faz. E se o problema não for apenas individual? E se parte dessa sensação constante de sufoco vier de um sistema onde o dinheiro perde valor continuamente, enquanto o custo da vida sobe sem parar? Olha ao redor. Casas cada vez mais caras, alimentos consumindo parcelas maiores do salário, financiamentos longos se tornando normais, pessoas trabalhando décadas para pagar bens que antes eram conquistados muito mais rápido. O mais assustador é que isso acontece tão devagar que as gerações vão se adaptando. O que antes parecia absurdo começa a parecer comum. Parcelar a vida inteira vira normal. Trabalhar exaustivamente vira normal. Viver ansioso financeiramente vira normal. E nesse processo, muita gente perde algo muito maior que dinheiro. Perde tempo de vida. Porque, no fundo, dinheiro nunca foi apenas dinheiro. Dinheiro representa tempo, representa energia, representa horas da sua existência. Quando o poder de compra desaparece, não é apenas o valor da moeda que diminui. Parte do esforço da sua vida também é corroída silenciosamente. É por isso que tantas pessoas sentem que estão presas em uma corrida interminável. Quanto mais correm, mais distante parece ficar a linha de chegada. Só que enquanto a maioria ainda tenta sobreviver dentro desse sistema, uma nova transformação já está acontecendo diante dos nossos olhos. E ela pode mudar a relação entre dinheiro, controle e liberdade, de uma forma que pouca gente consegue imaginar hoje.
O dinheiro já passou por várias transformações ao longo da história. Primeiro vieram moedas físicas, depois notas de papel, mais tarde cartões bancários. Agora estamos entrando em uma nova fase, onde o dinheiro praticamente deixou de existir fisicamente. Hoje, a maior parte do dinheiro do mundo não está em cofres, não está em notas, não está nas mãos das pessoas, está em servidores, em números digitais, em sistemas controlados por bancos e instituições financeiras. E quanto mais o dinheiro se torna digital, maior se torna o poder de controle sobre ele. Pensa no quanto sua vida financeira já depende de sistemas eletrônicos. Seu salário entra digitalmente, suas compras são digitais, seus investimentos são digitais, suas dívidas são digitais. Até o dinheiro que você acredita possuir, muitas vezes, não existe fisicamente em lugar nenhum. Tudo virou informação, e isso cria uma mudança gigantesca que poucas pessoas estão percebendo. Quando o dinheiro era físico, você podia guardar notas, moedas e ouro diretamente com você. Existia uma sensação maior de posse real. Agora, boa parte da sua vida financeira depende da autorização de sistemas externos para funcionar. Uma senha errada bloqueia acesso. Um sistema fora do ar paralisa pagamentos. Uma decisão bancária pode limitar movimentações. E no futuro, o nível de controle pode ser ainda maior. É por isso que tantos governos e bancos centrais estão acelerando discussões sobre moedas digitais oficiais. Porque o dinheiro digital oferece algo que sistemas antigos não conseguiam entregar completamente: rastreamento, monitoramento e controle em escala total. E a maioria das pessoas aceita isso naturalmente, porque tudo acontece em nome da praticidade, mais rapidez, mais facilidade, menos papel, menos dinheiro físico circulando. Só que existe uma pergunta profunda escondida por trás dessa evolução. Se o dinheiro já não precisa existir fisicamente, o que impede que o controle sobre ele também se torne absoluto? Essa não é apenas uma discussão econômica, é uma discussão sobre liberdade, porque ao longo da história, quem controla o dinheiro acaba influenciando o comportamento, consumo, oportunidades e até decisões pessoais da população. E enquanto o mundo caminha para sistemas cada vez mais digitais, uma coisa se torna cada vez mais clara. A maioria das pessoas ainda acredita que entende o dinheiro, mas o dinheiro mudou completamente. E talvez o maior risco da era moderna não seja a falta de dinheiro. Talvez seja viver dentro de um sistema inteiro sem compreender as regras invisíveis que controlam sua vida financeira todos os dias. Durante grande parte da sua vida, provavelmente ensinaram você a correr atrás de dinheiro sem nunca explicar o que o dinheiro realmente é. Ensinaram a trabalhar, ensinaram a pagar contas, ensinaram a confiar no sistema. Mas quase ninguém ensinou como o sistema mudou silenciosamente ao longo do tempo. O padrão ouro desapareceu. O dinheiro deixou de ter limite físico. A moeda virou confiança. E a confiança virou a base de toda a economia moderna. Só que existe algo importante nisso tudo. Entender esse sistema não significa viver com medo. Significa enxergar a realidade com clareza. Porque quando uma pessoa entende como o dinheiro funciona, ela começa a tomar decisões diferentes, passa a observar o próprio consumo de outra forma, passa a perceber a diferença entre riqueza real e ilusão financeira, passa a entender que guardar dinheiro sem estratégia pode significar perder valor lentamente ao longo dos anos. E, principalmente, ela deixa de culpar apenas a si mesma por todas as dificuldades financeiras que enfrenta. Isso muda tudo. O objetivo nunca foi fazer você odiar o dinheiro. O objetivo é fazer você enxergar o jogo de maneira consciente, porque o sistema financeiro moderno não foi construído para beneficiar quem apenas trabalha sem entender as regras. Ele recompensa quem compreende os mecanismos invisíveis por trás dele, e talvez essa seja a maior diferença entre quem passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro e quem aprende a proteger o próprio tempo, energia e liberdade. No fim, dinheiro não é apenas papel, não é apenas número em tela. Dinheiro representa tempo de vida, representa escolhas, representa liberdade, representa tranquilidade,
Representa o poder de dizer não para situações que aprisionam pessoas durante décadas. E quando você percebe que o dinheiro moderno pode perder valor silenciosamente, começa a entender por que conhecimento financeiro deixou de ser luxo e passou a ser sobrevivência. A maioria das pessoas continuará vivendo sem questionar nada. Continuará acreditando que o sistema sempre funcionará da mesma forma. Continuará presa em ciclos financeiros que parecem não ter fim. Mas algumas pessoas despertam. Algumas começam a fazer perguntas, começam a enxergar padrões, começam a entender por que trabalham tanto e ainda sentem que o dinheiro escapa das mãos. E tudo muda quando você entende uma verdade simples. O maior risco não é viver sem dinheiro. O maior risco é passar a vida inteira sem entender o jogo que controla o seu dinheiro. Se esse vídeo abriu sua mente, nem que seja por alguns minutos, então não ignore essa sensação. Porque a maioria das pessoas vai assistir esse conteúdo, concordar com tudo, e amanhã continuará vivendo exatamente da mesma forma. Continuará trocando tempo de vida por dinheiro, sem entender como o próprio dinheiro funciona. Continuará presa em um sistema que poucos realmente compreendem. Continuará correndo atrás de estabilidade, enquanto o valor do esforço delas desaparece silenciosamente ao longo dos anos. Mas conhecimento muda comportamento, e comportamento muda destino. Quando você começa a entender o jogo financeiro, passa a enxergar coisas que antes eram invisíveis, passa a questionar decisões, passa a proteger melhor seu tempo, sua energia e seu futuro. Então faz o seguinte: se esse vídeo trouxe valor para você, deixa seu like porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam despertar para essa realidade. Se inscreve no canal porque os próximos vídeos vão mostrar mecanismos que quase ninguém explica sobre dinheiro, bancos, inflação, consumo e liberdade financeira. E comenta aqui embaixo uma coisa: qual foi o momento exato em que você percebeu que trabalhar mais já não significava necessariamente viver melhor? Porque às vezes, uma simples pergunta pode acordar milhares de pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.